Capítulo 11, 9. Como construir a fundação de uma casa. Estudo do solo. Iniciar a construção de uma casa requer um planejamento cuidadoso, e um dos primeiros passos é a construção da fundação. A fundação é a base sobre a qual a casa será construída e é crucial para a estabilidade e longevidade da estrutura. Este capítulo do nosso e-book irá orientá-lo passo a passo sobre como construir a fundação de uma casa, começando com o estudo do solo. Estudo do solo. O estudo do solo é o primeiro passo para a construção de uma fundação segura e durável. O solo deve ser capaz de suportar o peso da casa e resistir a pressões externas, como mudanças climáticas e movimentos sísmicos. Para determinar a capacidade de carga do solo, é necessário realizar um teste de solo. Este teste irá avaliar a composição do solo, a presença de água subterrânea, a compactação do solo e outros fatores que podem afetar a estabilidade da fundação. Existem diferentes tipos de solo, cada um com suas próprias características e capacidades de carga. Por exemplo, o solo argiloso é menos estável e pode se expandir ou contrair com mudanças na umidade, enquanto o solo arenoso é mais estável e tem uma boa capacidade de carga. O estudo do solo irá ajudá-lo a escolher o tipo de fundação mais adequado para o seu tipo de solo. Escolha do tipo de fundação. Depois de realizar o estudo do solo, o próximo passo é escolher o tipo de fundação. Existem vários tipos de fundações, cada uma adequada para diferentes tipos de solo e condições de construção. As fundações mais comuns são as fundações de laje, fundações de pilares e fundações de alicerce. A fundação de laje é uma única laje de concreto que é derramada diretamente sobre o solo. Esta é uma boa escolha para solos estáveis e áreas com um alto nível de água subterrânea. As fundações de pilares são pilares de concreto que são cravados no solo para suportar a estrutura da casa. Este tipo de fundação é adequado para solos menos estáveis ou para casas construídas em encostas. As fundações de alicerce são paredes de concreto que são construídas abaixo do nível do solo para suportar a casa. Este tipo de fundação é adequado para solos com uma boa capacidade de carga. Construção da fundação. Uma vez que você tenha escolhido o tipo de fundação, o próximo passo é a construção da fundação. O primeiro passo é a escavação do solo. A profundidade da escavação dependerá do tipo de fundação que você escolheu. Por exemplo, para uma fundação de laje, você precisará escavar apenas o suficiente para nivelar o solo, enquanto para uma fundação de alicerce, você precisará escavar abaixo do nível do solo. Depois de escavar o solo, o próximo passo é a preparação da base. Isto envolve a compactação do solo e a adição de uma camada de cascalho para melhorar a drenagem. Em seguida, você precisará construir formas de madeira para moldar o concreto. As formas devem ser fortes o suficiente para suportar o peso do concreto sem se deformar. O próximo passo é a colocação do concreto. O concreto deve ser misturado de acordo com as especificações do fabricante e derramado nas formas. Depois de derramar o concreto, ele deve ser alisado e nivelado. Finalmente, o concreto deve ser deixado para curar por pelo menos uma semana antes de remover as formas. Construir a fundação de uma casa é um processo complexo que requer conhecimento, habilidade e planejamento cuidadoso. No entanto, com o estudo do solo adequado e a escolha do tipo de fundação correto, você pode construir uma fundação que irá suportar sua casa por muitos anos.